Se engana quem pensa que a escravidão é algo que começou com os negros. Se engana quem pensa que a escravidão ainda não existe neste mundo. Aliás, você sabia que o primeiro ser a ser escravizado neste mundo foi a mulher? E não é só eu que diz isso. Veja bem esse trecho que contém na obra chamada O Livro de Orante. O homem primitivo nunca hesitou em escravizar o seu semelhante. A mulher foi a primeira escrava, a escrava da família. Ou seja, desde que existe ser humano neste mundo, o primeiro deles a ser escravizado foi a mulher. Isso falando de uma maneira grosso modo, porque se a gente for esmiuçar mais a fundo, o primeiro ser humano a existir já era escravo. Do quê? Dos próprios desejos. Afinal de contas, só um escravo quer escravizar um semelhante. Ou seja, só um escravo mental, só um escravo da ignorância, só um escravo dos próprios desejos de posse escraviza um outro alguém para obter os seus devidos benefícios ali, que acha que necessita. E a mulher foi o primeiro ser a ser escravizado por um outro escravo, que é o homem. Isso significa o seguinte: um homem escravo dos próprios desejos, escravo de uma ignorância, escravizando um outro semelhante. E isso acontece até hoje. Ou seja, a escravidão não começou com os negros e não foi algo que terminou há alguns anos atrás. Escravidão existe até hoje. Porque até hoje existem escravos dos próprios desejos, escravos da ganância, escravos da ignorância. E, consequentemente, existem os outros escravos que se permitem ser escravizados pelo outro grupo. E isso é uma coisa que a gente precisa sim pautar, tem que ser analisada e investigada, porque isso tem que acabar. A mulher, em especial, sendo o indivíduo mais frágil, acabou se tornando mais submisso. E até hoje, mulheres estão passando por situações de violência. Mulheres ainda são vistas como símbolo sexual, ou seja, elas têm que estar disponíveis para satisfazer homens dos seus desejos, das suas luxúrias. Até hoje a mulher é vista como o único meio de manter uma ordem e harmonia dentro de uma casa, dentro de um lar, tanto que é delegado a ela a educação dos filhos, os cuidados da casa, as tarefas domésticas. Ora, se tiver uma reunião em família onde existem vários homens e mulheres participando, depois das refeições, quem é que fica com a limpeza das coisas? É só você observar. O grupo de homens vai falar de futebol, vão sair, vão tomar a cervejinha deles. E as mulheres ficam aonde? Na cozinha, lavando, guardando louça e preparando as próximas refeições. Até hoje a mulher é vista apenas como uma serviçal. Poucos os casos em que mulheres conseguiram quebrar isso e pouquíssimos os casos onde homens aprenderam a valorizar suas semelhantes. Infelizmente, a escravidão não iniciou apenas como as histórias nas escolas determinam. Infelizmente, ela iniciou desde que existe ser humano neste mundo. Infelizmente, ela iniciou. É uma pena. E eu gostaria que você analisasse comigo através deste vídeo. Aonde você vive, você tem sido uma escrava ainda? Ou você que está me assistindo, se for homem, continua escravizando os seus semelhantes graças à sua escravidão com relação aos seus desejos, à sua ganância, à sua ambição? Pois bem, eu me chamo Natália, cognominada N Nascimento, sou autora das obras literárias que estão aparecendo aqui na tela para você e trago esta reflexão a respeito de escravidão com pesar, porque até hoje isso perdura no mundo. Pessoas que são escravas dos próprios desejos, escravizando o semelhante. Até hoje, em alguns países, existem meninas de 9, 10, 13 anos de idade tendo que ser forçadas a se casar com adultos. E isso, na verdade, se chama pedofilia. É crime. Isso não pode acontecer. Isso já aconteceu no Brasil há anos atrás e ainda acontece em muitos países até hoje. Isso sem falar dos casos que não são expostos por aí, são omitidos e abafados pelas próprias famílias
pela religião, pela política. A coisa é pior do que você pode imaginar. Escravidão, você acha que acabou? De maneira alguma. Primeiro escravo do mundo foi a mulher. E até hoje, muitas estão passando perrengues por aí. E também digo mais, não falo só desse tipo de escravidão. Até hoje também tem a escravidão no quesito de sobrevivência. Ora, veja o que cada um de nós precisa fazer para conseguir garantir o próprio sustento. Pessoas que trabalham no regime CLT muitas vezes se ausentam de seus lares mais de 12 horas no dia, considerando tempos de trajeto para chegar até o local de trabalho, tempo que permanece trabalhando e depois mais um pouco do trajeto para retornar ao lar. Um dia tem 24 horas, metade desse dia a pessoa vive em função de algo para tentar garantir um sustento para a sua sobrevivência. E pasmem, muitas vezes o que ela ganha, malemar dá para sobreviver. Triste realidade, não é? Eu também acho. Porém, observe que essa triste realidade não atinge todos os seres humanos no mundo. Atinge justamente aqueles que se permitem serem escravizados. Porque enquanto tem um grupo de pessoas falando nesse quesito financeiro, trabalhando, ralando, sustentando, fazendo funcionar empresas, indústrias, etc., existe um outro grupo de pessoas que estão ganhando horrores graças a essa massa que fica ali debaixo de sol, de chuva, dentro de transporte público lotado, como se fossem sardinhas enlatadas, para enriquecer um grupo de pessoas que não estão enxergando o próprio semelhante. Então, quando alguém vier com esse papinho furado de que a escravidão começou com os negros e até hoje só os negros sofrem questões de preconceito, questões de maus tratamentos, indiferença, etc., saiba que isso é mentira. Em que sentido? Não começou com eles. Começou com o ser humano, começou com a mulher. Começou com o primeiro ser humano que foi escravo do próprio desejo e começou escravizando a sua semelhante. Começou lá atrás, há milhares e milhares de anos. Mas existem pessoas que até hoje combatem a escravidão de modo geral. Tanto no meio religioso, meio social, enfim, existem. E existiram já lá atrás, perduram até hoje. Um dos grandes nomes que combateu a escravidão e até hoje os ensinamentos perduram é Jesus de Nazaré, o famoso Jesus Cristo. Ele tentou combater a escravidão tanto no quesito social quanto no quesito das mulheres. Aliás, você sabia que no quesito de religião, mulheres não podiam nem sequer dar a opinião delas? Quem dirá pregar, quem dirá anunciar, passar alguma informação? E você sabia que Jesus de Nazaré, lá na época dele, quebrou esse tabu ao colocar um grupo de mulheres para ministrar? A sua religião talvez não te conte isso, sabe por quê? Porque é cômodo manter as pessoas na ignorância. Afinal de contas, quanto mais ignorante um grupo de indivíduos mais fácil de manipulá-los para que eles não questionem, não se rebelem, não ocasionem transtornos. Mas a verdade está aí, para quem quiser. A luz existe para quem quiser. Basta as pessoas pesquisarem, investigarem. E hoje, com o avanço da tecnologia, com a internet, convenhamos, não tem muita desculpa, não é verdade? O acesso está à palma da nossa mão. Basta procurar. Mas você já parou para pensar que tem um grupo de indivíduos que querem que as pessoas continuem escravas dos seus desejos, justamente para que elas não pensem? E o que esse grupo de indivíduos faz? Oferece entretenimento. Então, mesmo tendo a tecnologia, a facilidade de informação e comunicação, o que a maioria das pessoas estão fazendo? Já parou para observar? Elas estão vendo videozinhos bobos por aí, elas estão vendo dancinhas ridículas, elas estão procurando humor, elas querem apenas comer, beber e dormir. E ainda acham que tem um momento de descanso quando sobra 30, 40, 60 minutos do dia para elas perderem o tempo delas assistindo televisão, maratonando uma série,
vendo videozinho tosco na internet. É cômodo. Já ouviu falar do pão e circo? Pois bem, é isso que acontece. Enquanto uma massa fica distraída, ela não tem tempo de observar o quanto ela ainda é escravizada. Então, eu gostaria que você refletisse com este vídeo. Você é um escravo dos próprios desejos? E por esse motivo tem escravizado o seu próximo de alguma forma? E no caso da mulher, você, se for um homem, continua desvalorizando o seu próximo, sua semelhante? Continua vendo ela como um objeto sexual, apenas como uma serviçal na casa? Ou você já aprendeu que nós mulheres temos o mesmo valor que vocês homens, somos tão importantes quanto vocês e não existe neste mundo alguém melhor ou pior? O que existem é dois polos diferentes que quando se unem, a força multiplica. Afinal de contas, não vou precisar ir muito longe, só o fato de o homem carrega a vida e a mulher gesta essa vida já mostra o quanto precisamos uns dos outros, até para ter uma espécie neste mundo. Muitos falam por aí, quando nasce uma criança, graças a Deus a criança nasceu. Graças a Deus, graças à relação sexual que um macho e uma fêmea tiveram para essa criança vir ao mundo. Pois bem, homem e mulher, se trabalham em conjunto, a força vem e tudo flui. Mas enquanto existir homens querendo humilhar mulheres e mulheres querendo combater isso, acabam fazendo de maneira errada, porque no lugar delas tentarem puxar a consciência dos homens, muitas fizeram o quê? Se denegriram, ou seja, elas trouxeram para o dia a dia delas os maus hábitos dos homens e ainda proclamam e batem no peito para falar de direitos iguais. Hello, acordem! Direitos iguais nós temos quando o assunto é respeito, cuidado, direito à saúde, direito a uma sobrevivência digna. Isso é direitos iguais. Fora isso, nunca vai existir um direito igual. E a mulher que acha que está conquistando isso, tolice da parte dela, pois ela não vê que ela mesma se prejudica. Mulher, se você que está me assistindo for desse tipo do direitos iguais, acorda, garota. Homem nunca vai menstruar, homem nunca vai saber o que é carregar uma criança 9 meses dentro dele, homem nunca vai saber o que é amamentar, homem nunca vai saber o que é o teu corpo dele, deformado, digamos assim, modificado, melhor dizendo, para não ofender, para poder colocar uma criança no mundo. Então você acha mesmo que um dia vai existir direitos iguais? De maneira alguma. Por isso que a melhor maneira das coisas melhorarem é as pessoas entenderem que cada um com o seu papel. Mulher tem que ser cuidada, valorizada, bem tratada. Homem tem o papel dele na sociedade, o provedor, o protetor, aquele que está ali para tomar a liderança, considerando a opinião da auxiliadora que é a mulher. Mas não, falam de direitos iguais, dos quais nunca vão existir. E olha aí como que tá hoje em dia. A gente sai na rua, a gente vê mulheres ali cansadas, muitas vezes estão menstruadas, de pé dentro de trem lotado, dentro de ônibus lotado. Ai, o homem não tem cavalheirismo, não dá lugar. Eles também estão cansados, também estão vindo do trabalho, olha como fica. E aí quando chega em casa, um monte de tarefa, porque malemar existem homens que entendem que tarefas é para todos, não é só para a mulher. É isso daí que está o nosso mundo. Escravidão de todos os lados e ignorância de todos os lados também. Mulheres querendo exigir respeito, muitas delas acabaram se autodesrespeitando. Quer um outro exemplo? Mulheres que tentaram combater essa palhaçada de homens que são vulgares, vou usar essa expressão. Em vez delas tentarem combater isso, cobrando respeito, se posicionando, o que muitas delas fizeram? Tornaram-se vulgares também. Ou seja, se antigamente você escutava um homem falando de pegar geral, hoje você escuta mulheres falando que passaram um rodo em não sei quantos caras por aí. Ou seja, vulgares, tanto quanto eles. Se existem homens putos, existem mulheres putas no mundo. E a putaria deveria ser combatida e não alimentada, não propagada, não incentivada.
É sério mesmo que as pessoas tentaram combater algo fazendo este algo? Pelo amor, vamos ser mais inteligentes, vamos ser mais francos. O mundo está como está graças à nossa espécie. Enquanto não existia ser humano nesse mundo, com certeza o planeta era perfeito. Cada coisa no seu lugar, cada animalzinho no seu habitat, cada ser vivo cumprindo a tua função. Começou a surgir ser humano, deu no que deu, porque começou a ter a ganância, começou a ter a guerra. E o que é a guerra? É todas as vezes que alguém quer exercer soberania em cima de um outro alguém. Isso é a guerra. A guerra nada mais é do que um sintoma de um vírus chamado soberania. Existe guerra dentro dos lares, existe guerra nas empresas, existe guerra entre países, porque sempre existem pessoas querendo exercer soberania em cima de outras. É tão simples de observar, mas ao mesmo tempo parece ser tão complexo, porque a maioria estão distraídos nos seus filmes, distraídos nos seus jogos, distraídos em suas religiões. E não enxergam que até hoje a escravidão existe, que até hoje as pessoas não estão tendo o devido respeito e o devido cuidado com elas mesmas e com os semelhantes. Eu espero que este vídeo tenha feito você refletir. Se você tem algo a agregar, somar com o conteúdo do vídeo, então o espaço de comentários está aí. Fique à vontade. Se você não entendeu alguma informação ou discorda, fique à vontade também para deixar o seu ponto de vista nos comentários, trazendo o seu ângulo de visão, por favor. Porque mais do que a gente discordar de algo, é muito mais interessante a gente expor o nosso motivo de discordância. Ou seja, se vai dar a sua resposta, justifique-a por gentileza. E se gostou do conteúdo, se concordou com tudo que eu trouxe aqui para você, peço que você clique no botão de joinha, compartilhe este conteúdo com mais pessoas para que elas possam abrir a mente delas e entender de uma vez por todas que todos nós somos semelhantes e como tais temos que nos ajudarmos, nos respeitarmos em todos os sentidos. E para finalizar o conteúdo, caso não saiba o que é respeito, porque é uma palavra importante, é o que está faltando no mundo, só que muitos distorcem a palavra respeito e por esse motivo fazem bobeira por aí, eu sugiro que agora no final do vídeo, clica aqui, assista esse vídeo aqui, que você vai aprender com base na etimologia da palavra, o que significa respeito e como respeitar o próximo. Agradeço pela atenção, vou ficando por aqui, até os próximos vídeos. Tchau, tchau!